E aí, pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, né? Mas vamos lá. Olha o que chegou no Japão aqui, tá? Essa notícia chegou até aqui no Japão. Brasil emite novas diretrizes para frigoríficos por causa da epidemia do coronavírus. O governo brasileiro publicou na sexta-feira novas diretrizes para frigoríficos após o aumento no caso do coronavírus em fábricas de alimentos, inclusive mantendo os trabalhadores a pelo menos a 1 metro de distância. Mas os promotores do trabalho criticaram as medidas como inadequadas. Nenhum teste é necessário sob as novas regras do Ministério da Agricultura, que foram emitidas após consultas ao Ministério Público do Trabalho. Um representante da promotoria disse que as diretrizes ignoravam principais recomendações feitas pelo escritório, que especificavam um distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os trabalhadores em áreas comuns da fábrica, além de testes em massa. As recomendações dos promotores também abordaram a qualidade das máscaras faciais necessárias para o uso, o distanciamento físico e os protocolos de teste. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendaram que os trabalhadores de frigoríficos fossem espaçados pelo menos a 2 metros. Além de afastar os funcionários, o Ministério da Agricultura do Brasil disse que as empresas também devem monitorar aqueles com sintomas de coronavírus e remover imediatamente por 14 dias qualquer pessoa suspeita de ter sido infectada. Eles também devem rastrear todos os trabalhadores que entrarem em contato com os funcionários afetados, disse o documento. O Ministério disse que se a distância de 1 metro não puder ser implementada, os trabalhadores das fábricas devem usar máscaras cirúrgicas, além de equipamentos de proteção individual, e divisórias impermeáveis devem ser instaladas entre os funcionários. Então o Brasil estava usando aquela retórica que se tiver o distanciamento social acima de 1 metro, não precisa usar máscara. Os caras são doidos, bicho. O Ministério disse que incorporou algumas das recomendações do promotor de trabalho, feitas em um documento dado em 2 de junho. Quanto ao distanciamento de 2 metros do CDC, o Ministério disse que as diretrizes do CDC são compatíveis com a realidade das plantas de carnes dos Estados Unidos. Então, como as fábricas do Brasil é diferente, então não tem jeito. Muitas fábricas de embalagem de carne no Brasil e Estados Unidos tiveram que fechar devido ao surto de coronavírus. Na sexta-feira, quase 24% de todos os casos do coronavírus no sul do Rio Grande do Sul eram trabalhadores da indústria local de carne, de acordo com os promotores do trabalho e dados da saúde do estado. O Brasil está a caminho de superar 1 milhão de casos. Bom, até o momento da matéria não tinha, agora já tem 1 milhão de casos. Perdendo apenas para os Estados Unidos, com o total de mortes rapidamente se aproximando das 50 mil. Chegou aqui no Japão, né, essa notícia. Aí é aquela velha história. Se o governo do país resolver não comprar mais carne ou dar uma embargada nas carnes por causa do coronavírus, o governo brasileiro não tem muito o que chorar, né? E isso aí de vez em quando acontece de tempos em tempos. Quando acontece determinados tipos de doenças que afetam determinados tipos de alimentos, esse tipo de coisa, acontece, né? E dá aquela embargada. A China embargou, né, a compra de peixes do tipo salmão
da Europa, porque eles alegaram que os peixes, quando foram para a China, né, e foram infectados por causa do salmão. Porque eles falam o seguinte, eles usam aquela retórica aqui: um vírus, né, ele congelado, ele sobrevive até 3 meses. Então eles estão culpando, né, Beijing está culpando o aumento do coronavírus lá por causa desse tipo de coisa, porque eles fizeram testes nas tábuas de cortar lá e foram detectados, né, coronavírus na tábua de cortar lá do mercadão chinês lá deles lá. E eles estão falando que é por causa disso. Então tem esse tipo de coisa. Então se acontecer a mesma coisa no Brasil, porque aqui no Brasil, aqui no Japão, tá? De vez em quando você vai nos supermercados, você encontra pacotes de peito de frango ou de coxa e sobrecoxa do Brasil, né? Você encontra de vários exportadores brasileiros aqui. De vez em quando você encontra da Seara, você encontra outras marcas menos conhecidas também, mas encontra. Ontem mesmo, eu e minha esposa, nós fomos num supermercado não muito grande e nós encontramos pacote de sobrecoxa num preço bom, né? Que praticamente é o mesmo preço do pacote do peito de frango, né, japonês. Então você vê que é um preço bom, porque geralmente esses pacotes assim eles saem por mais de 1.000 ienes, saem bem mais caros e estão com preço até em conta. Então sinal que a coisa estava começando a fluir. Mas se acontece esse tipo de coisa e o governo japonês resolve dar uma embargada, já viu, né? Então não sei se o governo brasileiro pensa muito nos trabalhadores, ou como é que se fala assim, na própria economia, como o Bolsonaro sempre bate em cima. Não podemos deixar a economia parar, que não sei o que é. Mas se a própria economia não toma cuidados para os seus trabalhadores, como é que a economia vai continuar rodando? Não tem como, pô. Né? Porque se o próprio país não segura a onda, os outros países vão segurar a onda. Agora, como é que se diz? Se eles vão levar em conta nessa parte do vírus congelado, sobreviver 2, 3 meses aí e levar para outro continente e se espalhar, não faço ideia. A China está usando essa alegação, mas se os outros países vão usar também, só Deus sabe. Tanto que para quem tiver dúvida do que eu estou falando, só pesquisar aí que crise do salmão, né? Então tem países da América Latina também que estão sendo, como é que se diz assim, estão sendo acusados disso. Tá, eu não me lembro o nome do país, tanto que eu não vou nem chutar o nome do país para não causar um alarde. Mas está sendo acusado também. Parece que esse país da América Latina ele é um grande criador e exportador de salmão. Também tá sendo acusado desse tipo de coisa. Então tá tendo que tomar muito cuidado. Aí eu não sei se é por causa que a China tá querendo desviar a atenção das epidemias dela lá, da crescente segunda onda que tá surgindo lá, botando a culpa nos outros, mas de qualquer maneira tá surgindo e veio esse tipo de coisa à tona. Eu não sei nem como a OMS não falou nada sobre isso, porque a OMS vivia assim, ó, com a China, mas de qualquer maneira, é isso aí, pessoal. Então, tomem até cuidado, né, com a parte da alimentação também, né? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.